Bom, pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo polêmico, né? Polêmicas aí da internet, polêmicas aí da mídia, né? Eu quero aqui explicar para vocês sobre os freios do Raval. Muita gente está me perguntando, e aí, Guto, tem problema no freio do Raval ou não tem? E essa história dessa matéria que estava aí em algumas redes sociais, algumas publicações, algumas revistas, etc, né? O que você pode falar para mim sobre isso, né? E eu estou aqui para desvendar esse mistério, para explicar isso claramente, coisa que muita gente não entende, ou não entendeu ainda como funciona, tá? Antes de mais nada, olha só, se o Raval tivesse algum problema crônico de freio, tá? Isso já viria de anos, já teria sido resolvido. O Raval que vem para o Brasil ainda hoje, vem de fora, né? Vem por navios, tá? Ou seja, ele não é fabricado aqui, vai ser fabricado aqui logo mais, né? Compraram agora há pouco aí a fábrica e vai começar a fabricar aqui o H6. Mas ainda não é, todos vêm de fora. E o Raval já tem faz tempo, aonde? Na China, na Austrália, México e vários outros países, tá? Já tem um carro faz tempo lá. Se vai ser um problema sério de freio, com certeza algum país já teria alarmado e já teria também sido resolvido. O que não é o caso. Porém, saiu uma matéria falando sobre o freio, né? Pessoas, vou até ler aqui, ó. Donos de GWM Raval H6 reclamam de falhas no funcionamento dos freios. E essa matéria o pessoal foi republicando, já está uns 4 meses no ar, mas um veículo comunicou e os outros foram só republicando a mesma matéria. E eu vou ler ela para vocês e explicar exatamente o que acontece nos freios do Raval, se é que acontece alguma coisa. Antes de mais nada, deixar bem claro aqui o seguinte: os freios dos carros elétricos e híbridos são diferentes dos freios do carro a combustão, tá? São realmente diferentes. Então, quando você está num carro a combustão e pula para um carro elétrico ou híbrido, você pode sentir uma diferença sim ao frear, porque o sistema de freio é diferente. Porque o carro híbrido, por exemplo, o Raval, ele regenera, quando você solta o pé quando você está freando, desculpa, ele está regenerando energia, né? Ele tem um sistema diferente de frenagem. Quando você tira o pé do acelerador mesmo, ele já começa a usar o motor como freio, né, para inverter a energia e gerar energia. E quando você freia, a mesma coisa. Ele só aciona o freio de fato, as pastilhas de fato, quando você pisa um pouco mais fundo, com mais força. O resto, ele freia o carro tranquilamente com o próprio freio motor e assim regenerando energia. Então existe uma certa diferença na pisada do freio da combustão para a energia, e você acostuma com isso rapidamente, tá? Mas vamos aqui aos fatos da matéria primeiro, e depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Eu vou ler aqui um pouquinho da matéria, tá? Onde fala que alguns donos, proprietários do modelo Raval H6, andam se queixando dos freios do carro, alguns donos, tá? Por que eu estou frisando alguns? Porque nós temos um grupo aqui também, você deve saber, um grupo aqui no WhatsApp, e hoje somos já em 1.800 ravaleiros distintos, proprietários de carro. E quando essa matéria foi para o grupo, a galera caiu matando, porque não existe freio ruim no Raval, tá? Eu vou publicar no final desse vídeo alguns comentários diretos do grupo que aconteceram logo após essa matéria foi colocada no nosso grupo, tá? Vou falar o que as pessoas falaram logo no final do vídeo. Vou publicar aqui os prints do grupo do Raval, para você entender bem isso, tá? Mas vamos explicar aqui por que as pessoas acham que tem, talvez, um problema no freio do Raval H6, para você ficar bem seguro que não tem problema no freio do Raval H6, tá? Então vamos lá. A matéria fala o seguinte, que um dono, não vou citar o nome, de Raval H6 GT, ao acionar os freios sobre superfícies irregulares, precisava apertar e soltar várias vezes o freio para funcionar. E depois ele continua. E agora tem um adendo muito forte aqui que é muito fácil de explicar. Durante uma viagem por uma estrada sinuosa, tá? Tive cuidado de anotar e repetir a operação, de apertar e soltar o freio para funcionar. 9 vezes para ir e 7 vezes para voltar. Conta o cliente que recorreu à justiça por meio de notificação extrajudicial, depois de ouvir da concessionária que não havia problema com o seu carro. Ou seja, a concessionária pegou o carro para verificar e viu que não havia problema, tá? Esse é um cliente. Anotem aí, quando ele fala
durante uma viagem por uma estrada sinuosa, ok? Agora eu vou ler um segundo cliente, que eu vou explicar o que acontece de fato. Só tem 2 clientes citados na matéria. O segundo fala assim, ó. Outro proprietário de Caxias do Sul, que não quer ser identificado, relatou que durante algumas viagens, ao frear, escutou um barulho estranho, parecendo pedras batendo, e percebi que o freio falhou. Ao levar o carro à revenda, à concessionária, disseram que as pastilhas estavam vitrificadas e por isso foram lixadas limpas. Mas não resolveu. E agora, sempre que eu ouço barulho, percebo os freios falhando e acende a luz do controle de estabilidade no painel. Esse fato dele aqui mata tudo, tá? Mata para os 2 casos. Sempre que ouço o barulho dos freios, acende a luz de controle de estabilidade no painel. Guarda isso aí para você. Só tem esses 2 personagens aqui na história, aqui citados na matéria, tá? E aí fala, para concluir aqui rapidamente, fala assim: a reportagem ligou para algumas concessionárias e todas disseram desconhecer o problema. O único caso que tivemos foi o modelo test drive em que as pastilhas vitrificaram, disse um dos atendentes, acrescentando: os freios têm garantia legal, ou seja, 90 dias. A fábrica garante 5 anos. Bom, eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, tá? E é comum, eu nem culpo esses usuários do Ravo, tá? Porque normalmente não conhecem o carro, acabaram de pegar o carro e assim por diante, tá? Os 2 comentam de estradas sinuosas, de ir na estrada e ser sinuosa, tá? O primeiro fala que apertava e tirava o pé do freio para poder frear, provavelmente porque ele ouvia o mesmo barulho do outro e achava que não estava freando, mas estava. Mas o carro freia mesmo com esse barulhinho. Já vou explicar o que é o barulho, tá? Ele freia. Então ele devia fazer esse movimento aqui no freio, porque ele acha que não freia por causa do barulho e faz de novo. E quanto mais ele faz, mais ele vai ouvir esse barulho, tá? Vou explicar por que já. O segundo, já mais direto, ele fala que sempre que ele ouve barulho, ele acende a luz de controle de estabilidade no painel. Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso é uma falta de conhecimento clara do usuário, tá? Todos nós que somos ravaleiros, que temos raval, proprietários, que já estamos, provavelmente que está no nosso grupo hoje, já sabe exatamente disso e sabe como funciona. Está inclusive no manual, mas muitas pessoas não leem o manual hoje, infelizmente. E aí, algum repórter ouve alguém falando disso, pega o gancho da matéria e quer publicar, aí outros vão repassando sem parar. Por que a concessionária fala que não tem problema nenhum no carro? Porque realmente não tem. Esse barulhinho do freio é uma característica do carro em situações extremas. Em quais situações? Aqui ele comentou aqui no relato dele. Em situações que o controle de estabilidade no painel avisa, a luz acende, onde falta controle de estabilidade. Então, o que é esse barulhinho no freio que todos estão relatando aqui, que acham que o freio não está pegando? Muito pelo contrário. O Ravo H6 é um carro de quase 2 toneladas. O GT e o PHEV tem 2 toneladas. É um carro muito pesado. E o carro anda muito. O carro é muito potente. São quase 400 cavalos de potência. Quando você entra numa curva, por isso que eu chamo a atenção aqui, estradas sinuosas, entra numa curva muito rápido e quer frear no meio da curva, o controle de estabilidade do carro entra em ação. E o que ele faz quando ele entra em ação? Ele pinça a roda do carro necessária para ajustar a estabilidade do carro, ajustar o carro não derrape, não saia de traseira e assim por diante. Ele dá uma pinçada. O que entra nesse momento em ação não é nem freio diretamente, não é o ABS. Porque o ABS faz o quê? Faz o carro só não derrapar, né? Faz a roda não patinar, não derrapar. Entra em ação o controle de estabilidade do carro ligado ao ABS, sentindo o ABS, claro, onde ele vai pinçar uma das rodas, onde faz esse barulhinho. Todo o pessoal está falando que houve um barulho no freio, tá? Por quê? Porque está freando normalmente no meio de uma curva, tá? E o carro quer sair de lado, quer distracionar por algum motivo, para evitar e corrigir o traçado do carro, tá? Ele pinça a roda necessária, onde se ouve esse barulhinho, e corrige, e o carro fica na pista perfeitamente. Isso só ocorre quando você entra muito rápido na curva.
tá? Ou quando você freia dentro da curva, no meio da curva. Quem conhece um pouco mais de carro sabe que até para um carro desse peso, o ideal é você fazer o chamado trail braking, né? Quando você começa a frear antes da curva e vai soltando até chegar ao ápice da curva. Muitas pessoas freiam até antes da curva mesmo e na curva deixam rolar, que a gente chama, ou até acelerando, entram acelerando. Esse é a medida ideal para o carro. Quando você freia um carro desse, no meio da curva, ele tende a perder estabilidade, por isso que fala aqui, ó, o controle de estabilidade do painel acendeu, ele acende a estabilidade e aciona a segurança do carro. Essa medida é uma medida de segurança do Haval H6. Todos têm, tá? Por isso que o H6 é nível A em segurança na China. Se ele pinçou, se você ouvir um barulhinho de freio no teu carro, que parece um freio, mas não é, que ele está pinçando uma roda, é porque está muito rápido na curva e ele está salvando a sua vida, ou evitando que você bata o carro. Só isso, tá? Não é problema do freio, não é que o freio não está freando, segurando o carro, ele está. Essa pinçada, esse barulhinho não é do freio, embora pareça, porque realmente parece que é, tá? É de uma pinçada que ele dá para poder corrigir, entrando a estabilidade do seu carro, entrando o controle de estabilidade, é de segurança do Haval H6, tá? Guto, quem te falou isso? Aonde que isso é verídico? Como é que você sabe disso? Eu também não sabia. Por 2 vezes aconteceu a mesma coisa comigo na estrada, em curvas realmente bem sinuosas. Aconteceu comigo também, de ouvir esse barulhinho, eu também não sabia o que era, tá? Como é que eu fui descobrir isso? Porque ninguém nasce sabendo, né? Como é que eu fui descobrir isso? Eu fui descobrir isso em Interlagos, no evento que teve do Haval H6 GT, etc., que a gente fez test drive com o Haval H6 GT nas pistas de Interlagos, tá? E antes do evento, você tinha, por obrigatoriedade, para poder dirigir o carro, passar por uma aula técnica do carro. E nesse momento eu fui surpreendido quando o piloto de Interlagos da pista e especialista ali no Haval, em GWM, explicou justamente essa função. E aí me acendeu a luz. Eu falei, é isso. Foi isso que eu senti no carro naquela viagem que eu fiz XYZ. Ele falou, o carro, ele foi bem claro, o carro, quando vê que vai sair de lado, que tem tendência a derrapar, que não vai ficar fora das linhas, tá? Porque o carro tem uma tecnologia incrível, que ele está lendo as linhas toda hora ali, ele automaticamente vai pinçar a roda que vai sair de lado, que vai distracionar, para o carro ficar em cima da linha, ficar no trajeto e não perder nada na curva, ficar perfeitamente na curva. Ali eu aprendi e entendi isso do carro. Também não li o manual, tá? Aprendi ali na prática. E ele frisou isso muito lá, porque ele falou, se estiver muito rápido na curva, frear no meio da curva, isso vai acontecer, né? E aí ele explicou também a técnica do trail braking, como deve ser feito na pista, etc. Bom, o que aconteceu com isso? Eu aprendi e repassei para todo mundo do grupo dos havaleiros que também entenderam isso. Isso me ensinou também o quê? A frear corretamente com o carro de 2 toneladas, né? E hoje, no meu carro, nunca mais aconteceu isso. Agora eu freio corretamente, eu aprendi a frear como deve ser feito com esse carro, sem frear no meio de uma curva. E aí você não ouve esse barulhinho que o pessoal está falando que está ouvindo. E anda normalmente, o barulhinho é mais uma segurança. Se você ouviu o barulho, ouviu uma raspagem na roda, que é essa pinçada, é porque você freou muito dentro da curva e o carro só corrigiu para você, para muitas vezes salvar a sua vida, tá? Inclusive, no próprio evento de Interlagos, eu tenho um depoimento que eu vou mostrar aqui depois no final do vídeo. No próprio evento de Interlagos, um havaleiro também que dirigiu o carro lá, falou que o carro salvou ele numa curva dessa. O carro corrigiu totalmente o traçado para ele, para dentro da pista, porque ele ia derrubar cone ali em Interlagos. Ele só não derrubou, porque o carro salvou e corrigiu, fez isso tudo, pinçou, trouxe para dentro das linhas, porque o carro lê as linhas todas, e foi perfeitamente na curva. Porque o carro, quem dirigiu o Haval H6, somente o GT em Interlagos, você pode acelerar na curva, que o carro não sai, gente. O carro é grudado na curva. É que dá medo, o carro é muito potente, o carro é pesado. Então, se você freia com medo no meio da curva, ele vai te corrigir. Se você não frear e acelerar como deve acelerar, ele vai grudado na curva e ele não sai de lado, tá? Então, assim, não existe problema crônico de freios com o Haval H6 GT, tá? Nem com o H6 PHEV, nem nada disso. Existe, por muitas vezes, uma falta de conhecimento do usuário
de como o carro funciona. Isso é um item de segurança no carro. O freio ABS funciona normalmente e esse item de segurança funciona junto aos freios ABS quando necessário. Existe ainda no carro uma função que chama Smart Cornering. O que é? Curva inteligente, onde se você aciona, ele faz a função do trail braking praticamente para você, sem você se preocupar com isso também. Normalmente esse barulho do freio, esse barulho que parece um freio, né, que, com essa pinçada que a gente chama, acontece somente quando o teu Smart Cornering está desativado. Se você ativar o Smart Cornering, porque você de repente não quer fazer a curva mais segura, onde ele faz a curva para você praticamente, onde ele aperta o freio para você quando deve apertar, isso não acontece nunca. O meu está desativado, mas eu já aprendi a trabalhar com freio do Ravo H6, assim como aprendi a trabalhar com freio de um carro elétrico, que é diferente da combustão. Tá? Então espero esclarecer isso para vocês. Tá? Não há essa dificuldade do freio do Ravo H6. Eu vou publicar agora no final do vídeo vários posts que eu te falei que eu peguei nos grupos, logo depois dessa publicação aqui meio errônea, pode-se dizer assim, das notícias aí da internet, né? Onde vocês vão ver isso claramente. Aqui mesmo eles comentam aqui no grupo, né? No grupo não, desculpa, na matéria. Apenas alguns usuários relataram isso. Eles falam aqui de alguns, porque realmente nós temos 1.800 no grupo. Acho que 2 ou 3 realmente sentiram a mesma coisa que ele, sentiram medo por causa do barulhinho do freio. Mas quando a gente explica o que é isso, eles entendem e aprendem até melhor. E tem a função do Smart Cornering ainda, para ajudar e etc. Mas não há problema no freio do Ravo. Existe um sistema de freio diferente e por muitas vezes, vocês vão ver também aí, já salvou várias vidas. Tanto freio traseiro como freio frontal pela freagem automática. Tá? Ficou muito claro aqui quando eles dão depoimento, né? Quando ele fala aqui, ó, sempre que ouço barulho, percebo os freios falhando e acende a luz do controle de estabilidade. Quando ele fala isso daqui, matou. Você já sabe que ele não entendeu ainda como o carro funciona. Acende o controle de estabilidade e o freio aciona para quê? Para te corrigir na condução. O carro é muito inteligente, tem muita função, tá? Então isso acontece mesmo. Ele te ajuda a ficar sempre dentro das linhas bem tracionado. E o outro, de cima de novo, né, quando ele fala que estrada sinuosa, é justamente isso. Isso aparece muito em estrada sinuosa. Se você apertar o freio no meio da curva, aciona. Bom, claro também aqui, né, que não possa ocorrer um caso, de fato, tá, que a gente está trabalhando com milhões de carros vendidos, que não possa ter ocorrido algum caso de fato verídico, né? É claro que pode vir alguém aqui e falar, poxa, Guto, mas no meu caso realmente o freio falhou totalmente. Tudo bem, lógico que pode acontecer, tá? Mas o padrão que a gente percebe pelo grupo que a gente tem aqui de proprietários é que as pessoas se assustam com essa freadinha, com essa pinçada que a gente chama, e acham que é o freio, e não é o freio, tá? Claro que pode de repente vir um carro aí premiado e vir com um sistema de freio com problema e tem que entrar na justiça mesmo, tem que pedir seus direitos mesmo, se esse for o caso. Mas a maioria absoluta, ou quase absoluta, não é, tá? Então esse vídeo aqui para que é? Para te explicar como funcionam os freios do Ravo H6, tá? Ele freia completamente, muito bem, muito tranquilo. Talvez você vá se acostumar no começo se você tiver um carro a combustão, mas ele é muito bom, tá? Bom, espero poder ter ajudado. Desculpa se eu falei muito, se repetir muito, às vezes eu fico meio prolixo, né? É algo que eu tenho que me concentrar aqui em não repetir tantas vezes as coisas novamente. Mas vou colocar agora aqui alguns prints de proprietários do Ravo H6, onde se consegue verificar que realmente o Ravo H6 tem uns freios aí totalmente funcionais, inclusive está salvando muita gente aí de bater, de ter colisões, inclusive frontais, tá, pessoal? O carro tem muita tecnologia, muita coisa mesmo, então é difícil às vezes as pessoas acostumarem a entenderem isso. Tem até um vídeo meu que eu falo aqui, né, que carro você vai trocar, para onde você vai, saiba escolher o carro, né? Quem não gosta de muita tecnologia, muita, fica no heavy, né? Quem gosta de pouco mais tecnologia, vai com o P-Heavy, vai com um plugin, assim por diante. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. A gente está aqui para falar de freios, né? Senão eu vou me estender de novo. Mas é isso. Espero ajudar vocês. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais a relação de freio. Mais um adendo aqui também, tá? Algumas pessoas falam que o freio do carro depende, no começo é duro, etc. Tudo isso tem a ver também com a regeneração de energia, tá?
tem lá três situações: regeneração alta, normal ou baixa. Se você deixar na regeneração baixa de energia no teu carro, tá? O freio fica mais gostoso, mais leve. Na média, na normal, fica tradicional. E na alta, o freio fica mais duro realmente, tá? Porque o carro freia mais para reter mais energia. Então também tem isso. Por isso que eu falo, o carro elétrico, o carro híbrido, é um carro que você tem que se acostumar, você tem que entender o teu carro. Lê o manual. O manual fala muito bem isso, tá? Freio na regeneração alta, mais duro. Normal, tradicional. Na baixa, mais leve, mais tranquilo. É assim que funciona. Também sobre vitrificação. Falaram muito aqui sobre vitrificação, né? Pode vitrificar o teu disco de freio. Isso acontece muito também em cidade de maresias, que tem maresia de praia. E esses carros vêm do porto, né? Vêm importados até então. Então ficam muito tempo no navio que pega o que? Maresia. Se teu carro chegar para você com maresia nas rodas, com vitrificação, parece uma ferrugem, manda limpar realmente, tá? Manda limpar realmente. Que essa vitrificação realmente, às vezes na reta mesmo, você sente ali como se estivesse raspando. E é a maresia, a vitrificação parece uma ferrugem. Só limpar também que fica 100%. Na verdade, a concessionária tem que te entregar ele limpo, mas muitas vezes não faz isso. Não te entrega ele limpo no disco de freio. Se você olhar lá, tiver, parece ferrugem, que a maresia do porto, de ficar parado no navio, pede para limpar. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Desculpa aí se eu falei muito. Um abraço a todos.